Este é um vídeo dirigido ao governador do estado do Ceará, Eumano de Freitas, ao Camilo Santana, ao presidente Lula e a todo o Partido dos Trabalhadores. Primeiramente, deixe-me apresentar, eu sou Anael Queiroz, pseudônimo de Pedro Alain, professor, servidor público, há mais de 10 anos na educação pública cearense. E aqui eu não estou vindo como esotérico, estou vindo como professor, como servidor público, alertar o Partido dos Trabalhadores, alertar o governador Eumano, alertar todas as autoridades que são de esquerda para que dê uma certa atenção aos casos de assédio moral ocorridos na educação pública cearense, principalmente esse que está mais em evidência atualmente, que é o caso do professor Rafael Beliziário, que sofreu um processo administrativo e disciplinar sem chance de defesa. Ele sequer estava sabendo que estava passando por um processo administrativo disciplinar. E aqui eu falo como eleitor do PT, como eleitor do Lula, como uma pessoa de esquerda. Qual é o conselho que eu dou ao Partido dos Trabalhadores? Lembrando que eu sou mestre em filosofia política pela Universidade Federal do Ceará. Isso não é carteirada. Isso é valorização da universidade pública, que precisa ser valorizada, principalmente no mundo de crescente fake news e pós-verdade. Qual é o conselho que eu dou ao Partido dos Trabalhadores, ao Eumano, ao Camilo e ao presidente Lula? Que é o seguinte: se vocês estiverem tentando meio que abafar os casos de crescentes de assédio moral na educação pública, para não manchar essa imagem política da educação do Ceará, eu aconselho os senhores a pensarem mais a longo prazo, em termos de capital político mesmo. Uma boa governança, e você sabe muito bem disso pelo exemplo da China, é aquela que pensa a longo prazo. O meu conselho para vocês, como mestre em filosofia política, é que vocês ajam agora. Agora, façam auditoria nos casos de assédio moral da educação pública, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, porque quando a bomba explodir, e ela vai explodir, o governo e a esquerda vai poder dizer que agiu no tempo certo, que fez a sua parte. Não esperem a bomba explodir, porque nós, professores, que sofremos o assédio moral na educação pública cearense, a gente está se organizando. E vocês sabem muito bem que o mais difícil não é vencer uma batalha na política, o mais difícil é se organizar. A vitória é só uma consequência da organização. Então existem muitos casos de assédio moral na educação pública cearense, inclusive como instrumento do assédio moral envolve crimes graves, que há relatos, pelo menos, né, que a Secretaria de Educação parece estar fazendo vista grossa para isso. Então é necessário olhar para esses casos, que o Ministério Público olhe para esses casos e que também seja feita uma reforma, né, em algumas estruturas que favorecem esse poder concentrado dos gestores e que é o vetor que causa muito assédio moral na educação pública cearense. Tem casos de assédio moral que envolvem crimes graves, e que se percebe um movimento que aparentemente sinaliza, pelo menos do ponto de vista da narrativa que surge diante dos fatos, é que a Secretaria de Educação do Estado do Ceará tenta abafar esses casos. E aí ela corre um risco muito grande. Não é para uma Secretaria de Educação, ainda mais num governo de esquerda com o PT, correr um risco desse tamanho. Não é para correr esse risco. Isso é um risco imenso para o capital político. E aqui eu estou pensando como político, tá? Eu sei que